Leonida Keys é facilmente um dos lugares mais interessantes já mostrados em GTA 6. Antes mesmo de analisar todos os detalhes, essa região já chamava atenção por suas praias, ilhas, barcos e águas cristalinas. Mas, depois de observar sua inspiração real, sua história e os personagens ligados ao local, fica claro que Leonida Keys poderá oferecer muito mais do que apenas paisagens bonitas. Essa região parece reunir um pouco de tudo: festas, bares, marinas, pescaria, mergulho, contrabando, naufrágios, bases militares e algumas das águas mais perigosas de todo o estado de Leonida. Por isso, hoje vamos analisar tudo o que já sabemos sobre Leonida Keys e descobrir o que esse lugar pode estar escondendo. E, caso você seja novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais análises e teorias sobre jogos e principalmente GTA 6. A principal inspiração para Leonida Keys são as famosas Florida Keys, uma sequência de ilhas localizada no extremo sul da Flórida. Na vida real, essa região é formada por aproximadamente 1.700 ilhas, embora apenas uma pequena parte delas seja habitada ou grande o suficiente para receber cidades, estradas e construções. As ilhas principais são conectadas pela US Highway 1, também conhecida como Overseas Highway. Essa estrada atravessa várias pontes, passando de ilha em ilha até chegar a Key West. E Key West é literalmente o fim da estrada. Depois dali, existe apenas o oceano. A cidade está separada de Cuba por cerca de 150 quilômetros de água aberta, e esse isolamento geográfico influenciou profundamente a cultura, a economia e até a criminalidade da região. A Rockstar descreve Leonida Keys como uma porta de entrada para o paraíso, um arquipélago tropical onde as roupas são simples, os bares estão sempre cheios e a vida parece tranquila. Você pode pegar uma bebida, sentar-se em uma cadeira e aproveitar a paisagem, mas existe um aviso: você está cercado por algumas das águas mais bonitas e também mais perigosas de toda a América. E essa mistura entre beleza e perigo define perfeitamente o local. As Florida Keys possuem sua própria cultura, seu próprio estilo de vida e até uma maneira muito específica de praticar crimes. A região possui uma longa história de naufrágios, contrabando, tráfico de drogas e até uma tentativa simbólica de separação dos Estados Unidos. Mas tudo começou com os recifes. Ao longo da costa das Florida Keys existe uma extensa formação de corais. Antes da existência de GPS, mapas precisos e sistemas modernos de navegação, esses recifes eram uma armadilha para qualquer navio que atravessasse a região. Galeões espanhóis, navios mercantes britânicos e embarcações comerciais americanas acabaram destruídos nessas águas. Enquanto os navios afundavam, os moradores das ilhas aprenderam a chegar rapidamente aos destroços e recuperar suas cargas. Durante quase 200 anos, uma das principais atividades econômicas das Florida Keys foi o salvamento de navios naufragados. Essa atividade se tornou tão organizada e lucrativa que existia um sistema oficial de licenciamento. Equipes autorizadas disputavam o direito de retirar as cargas, e os objetos recuperados eram vendidos em leilões realizados em Key West. Na década de 1840, esse negócio gerava tanto dinheiro que Key West chegou a ser uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos em renda por habitante. Toda essa riqueza foi construída sobre embarcações destruídas nos recifes. Mais tarde, surgiram os contrabandistas. Durante o período da Lei Seca, o principal produto era o rum. Na década de 1970, a maconha. Na década de 1980, a cocaína. As mesmas habilidades utilizadas para atravessar canais rasos, desviar de recifes e navegar entre as ilhas passaram a ser usadas para transportar mercadorias ilegais sem chamar a atenção da guarda costeira. Durante décadas, as Florida Keys funcionaram como uma das principais rotas de entrada de drogas nos Estados Unidos. Em 1982, aconteceu uma das histórias mais estranhas da região. O governo americano instalou um posto de fiscalização na única estrada de entrada e saída das ilhas. O trânsito começou a formar filas enormes e os moradores sentiram que estavam sendo tratados como se vivessem em outro país. O prefeito de Key West entrou na justiça, perdeu o processo e decidiu anunciar que as Florida Keys estavam se separando dos Estados Unidos. No dia seguinte, ele declarou oficialmente a República da Concha. Durante a cerimônia, atacou simbolicamente um homem vestido com o uniforme da Marinha usando um pão cubano velho. Depois de aproximadamente um minuto, a nova república se rendeu e exigiu $1 bilhão em ajuda internacional. Pouco tempo depois, o posto de fiscalização foi removido. Até hoje, a República da Concha continua fazendo parte da cultura local e até emite passaportes simbólicos. É exatamente o tipo de história absurda que combina perfeitamente com o universo de GTA. Mas a Terra representa apenas uma parte de Leonida Keys.
Keys. A água ao redor das ilhas é o que realmente torna a região especial. As Keys formam uma longa faixa de terra e, dependendo do lado da estrada em que você estiver, o ambiente marítimo muda completamente. No lado voltado para o Oceano Atlântico, a água possui uma coloração azul intensa. O mar é mais agitado. Os recifes aparecem à distância e, poucos quilômetros depois da costa, o fundo do oceano começa a descer rapidamente. Em alguns pontos, a profundidade pode ultrapassar milhares de metros. É também por ali que passa a corrente do Golfo. Essa é a região onde estão os maiores peixes, as embarcações de pesca, as rotas de contrabando e provavelmente os naufrágios mais profundos. Esse lado poderá oferecer perseguições em mar aberto, mergulhos perigosos e missões envolvendo grandes embarcações. Considerando tudo o que a Rockstar conseguiu fazer com iluminação e clima em Red Dead Redemption 2, o nascer do sol sobre o Atlântico poderá ser uma das imagens mais bonitas de GTA 6. No outro lado das ilhas, voltado para a Bahia e para o Golfo, o ambiente é completamente diferente. As águas são mais rasas, possuem uma coloração esverdeada e permitem enxergar a vegetação no fundo. A costa é cercada por manguezais e, em dias tranquilos, algumas áreas parecem mais um lago do que o oceano. Esse ambiente possui uma enorme variedade de animais. Peixes jovens, aves, tubarões, peixes-boi e várias outras espécies utilizam essas águas como abrigo. Mas também é exatamente nesse tipo de lugar que os contrabandistas conseguem desaparecer. Os manguezais podem formar verdadeiros túneis naturais, passagens estreitas e cercadas por vegetação, onde pequenas embarcações conseguem entrar sem serem vistas. Barcos maiores das autoridades talvez não consigam acompanhar. Isso tornaria os manguezais perfeitos para fugas, entregas clandestinas e missões em que o jogador precisa despistar a polícia. Leonida Keys poderá oferecer dois ambientes marítimos totalmente diferentes. De um lado, mar aberto, profundidade e grandes embarcações. Do outro, águas rasas, canais estreitos e esconderijos naturais. Tudo isso separado apenas pelas ilhas e pela estrada principal. E essa estrada pode mudar completamente as perseguições. Ela provavelmente será a única maneira de entrar e sair das ilhas utilizando um carro. Se o jogador estiver nas ilhas mais distantes e alguma coisa der errado, não será tão simples fugir. A polícia poderá bloquear as pontes. As viaturas poderão fechar a estrada. Helicópteros poderão acompanhar o jogador por vários quilômetros. Por isso, ter um plano de fuga poderá ser essencial. Talvez seja necessário deixar um barco preparado em alguma marina, ou utilizar um hidroavião, ou abandonar o veículo e desaparecer entre os manguezais. Isso se o jogador conseguir chegar até a água antes de ser cercado. Na parte mais distante do arquipélago também existe uma região chamada Airward Key. As imagens mostram pista de pouso, hangares, radares e cercas de segurança. Tudo indica que esse local será inspirado em uma instalação militar existente nas Florida Keys. Na vida real, a base aérea de Key West está ativa desde a Segunda Guerra Mundial. Ela já foi utilizada para treinamento de pilotos, patrulhas da Guerra Fria e operações relacionadas à proximidade com Cuba. Durante a crise dos mísseis, a região foi fortemente militarizada. Dentro de GTA 6, isso poderá significar espaço aéreo restrito, níveis de procurado ao invadir certas áreas e missões de contrabando que precisam evitar radares. Brian Heder trabalha nessas águas há décadas. Portanto, provavelmente conhece rotas, horários e maneiras de escapar da vigilância. Também existe uma grande ilha próxima à área militar, que alguns mapas feitos pela comunidade identificam como uma possível versão de Key West. Ainda não existe confirmação, mas seria estranho a Rockstar recriar as Florida Keys sem incluir uma referência à ilha mais famosa da região. Agora que entendemos a geografia e a história, precisamos observar o que existe em Leonida Keys. Em uma região construída sobre a água, as marinas provavelmente estarão no centro de tudo. Elas funcionarão como locais de trabalho, pontos de encontro, oficinas, postos de combustível e bases para diferentes atividades. O estaleiro de Brian parece ser uma operação completa. Existem docas, áreas para guardar embarcações, oficinas e estruturas de manutenção. O lugar se parece bastante com as marinas encontradas nas Florida Keys reais. E onde existe uma marina, normalmente também existe um bar. A Rockstar mostrou um estabelecimento desgastado pelo tempo, frequentado por moradores locais, pescadores, funcionários das docas e capitães. Também aparecem turistas queimados pelo sol, provavelmente entrando no local depois de passar o dia inteiro na praia. Uma faixa anunciando um festival de caranguejo indica que o bar não será apenas uma armadilha turística, provavelmente será um verdadeiro ponto de encontro da comunidade. A estrada que atravessa as Florida Keys também é conhecida por possuir atrações estranhas espalhadas pelo caminho. Em Isla Morada, por exemplo, existe uma enorme escultura de lagosta feita de fibra de vidro. A Rockstar aparentemente criou sua própria versão disso. Nas imagens de Leonida Keys, é possível observar uma enorme baleia, turistas aparecem tirando fotografias, subindo na estrutura e visitando uma loja de lembranças ao lado. É exatamente o tipo de atração exagerada que combina com GTA.
a pesca também deverá ter grande importância. Na vida real, Islamorada é conhecida como uma das capitais mundiais da pesca esportiva. Existem barcos pequenos preparados para águas rasas e grandes embarcações utilizadas em mar aberto. Isso poderá permitir vários tipos de pescaria dentro do jogo. Pescar próximo a uma ponte deveria ser completamente diferente de procurar peixes enormes no oceano. Red Dead Redemption 2 já possuía um sistema de pesca detalhado, por isso seria estranho a Rockstar criar um jogo ambientado em uma região tão ligada ao oceano e oferecer uma mecânica simples demais. Além da pesca, o mergulho também poderá ser uma atividade importante. As Florida Keys possuem dezenas de recifes, naufrágios e pontos de mergulho. Empresas levam turistas diariamente para explorar o fundo do mar. A Rockstar possui uma enorme quantidade de referências para utilizar, e as imagens já mostraram que o ambiente submarino recebeu bastante atenção. Outro detalhe importante são os habitantes de Leonida Keys. Essa região provavelmente terá uma população muito diferente daquela encontrada em Vice City. Alguns moradores serão extremamente bronzeados, usarão camisas havaianas, sandálias e estarão com uma bebida na mão antes mesmo do meio-dia. Eles poderão ser encontrados nos bares ou nas marinas. Outros serão pescadores e capitães, pessoas com roupas gastas pelo sol, chapéus e equipamentos sendo preparados antes do amanhecer. Também existe a cultura das festas. As imagens mostram biquínis, óculos caros, bebidas e barcos luxuosos estacionados lado a lado em bancos de areia. Esses turistas poderão se envolver em vários encontros aleatórios. Talvez alguém seja levado pela correnteza enquanto está desacordado em uma boia. Ou uma festa em um barco termine completamente fora de controle. Também veremos turistas chegando de ônibus, visitando lojas e tirando fotografias. Mais afastados das festas estarão os aventureiros. Pessoas mergulhando, andando de caiaque e atravessando os manguezais. Esses personagens poderão aparecer em situações como mergulhadores perdidos, turistas presos em ilhas ou barcos quebrados. Todos estarão dividindo a mesma sequência de ilhas, utilizando os mesmos bares e escondendo diferentes segredos. E é nesse cenário que encontramos Brian Heather. A Rockstar descreve Brian como alguém que parece um vagabundo de praia, mas se movimenta como um grande tubarão branco. Por fora, ele parece apenas um aposentado, usando camisa havaiana, pulseira de ouro e aproveitando uma bebida ao pôr do sol. Mas tudo indica que ele é um criminoso frio e extremamente perigoso. Brian pertence à época de ouro do contrabando nas Keys. Ele começou em uma fase em que grandes pacotes de maconha apareciam boiando ou chegavam às praias. Naquele período, muitos pescadores ganhavam mais dinheiro transportando drogas do que trabalhando com pesca. Brian continua envolvido nesse negócio até hoje. A diferença é que agora outras pessoas realizam o trabalho pesado. É aí que Jason entra. Brian permite que Jason viva gratuitamente em uma de suas propriedades. Em troca, Jason realiza cobranças, intimidações e outros serviços criminosos. Quando alguma coisa precisa ser resolvida de maneira violenta, Jason provavelmente é enviado. Cal Hampton também faz parte dessa operação. Ele é amigo de Jason e associado de Brian. Cal é apresentado como um conspiracionista que acredita em praticamente qualquer coisa encontrada na internet. Ele prefere ficar em casa, bebendo cerveja e monitorando as comunicações da guarda costeira. Apesar de parecer estranho, essa atividade pode torná-lo extremamente útil. Nas imagens da região, é possível observar um grande balão branco preso ao solo. Na vida real, existe uma estrutura semelhante nas Florida Keys. Ela funciona como um radar capaz de detectar aeronaves voando em baixa altitude e embarcações suspeitas. Cal parece monitorar exatamente esse tipo de comunicação. Durante uma missão, ele poderá avisar Jason sobre patrulhas, helicópteros, radares e movimentações da guarda costeira. Ele poderia funcionar como os olhos e ouvidos da operação. Também existe uma teoria interessante relacionada às tempestades. Esses balões precisam ser recolhidos durante condições climáticas muito fortes. Se isso também acontecer em GTA 6, uma tempestade poderia representar o melhor momento para realizar uma grande entrega ilegal. A vigilância seria menor, mas o oceano estaria muito mais perigoso. Imagine transportar uma carga no meio de uma tempestade tropical. Ondas fortes, chuva intensa, pouca visibilidade e embarcações das autoridades procurando você. Brian controla a operação. Cal acompanha as autoridades. E Jason executa o trabalho pesado. Existe uma grande possibilidade de essa região ser o local onde a história começa. Talvez seja ali que o jogador conheça Jason, aprenda os controles e realize os primeiros serviços para Brian. As missões iniciais poderiam ser simples: transportar cargas entre marinas, pilotar um hidroavião, realizar cobranças,
ou buscar pacotes escondidos em pequenas ilhas. Nada grandioso no começo, apenas o suficiente para ganhar dinheiro e manter Brian satisfeito. Depois de explorar a superfície, o próximo passo seria mergulhar. O ambiente submarino mostrado pela Rockstar parece muito mais detalhado do que qualquer coisa vista anteriormente na série. Seria interessante se o mergulho tivesse riscos reais. Talvez o jogador precise controlar o oxigênio. A profundidade poderia fazer o ar acabar mais rapidamente, e a visibilidade poderia diminuir conforme o personagem desce. Entrar em um naufrágio escuro deveria ser completamente diferente de nadar sobre um recife raso. Imagine atravessar um corredor estreito dentro de um navio afundado. O jogador encontra objetos valiosos, mas o oxigênio está acabando. A saída é pequena e tubarões circulam do lado de fora. As keys acumulam naufrágios há séculos. Por isso, seria uma grande oportunidade desperdiçada se GTA 6 não possuísse algum sistema relacionado à exploração e ao salvamento dessas embarcações. O jogador poderia encontrar dinheiro, armas, drogas, documentos e diferentes mistérios. Além disso, Leonida Keys parece perfeita para os encontros aleatórios da Rockstar. Barcos quebrados, pescadores precisando de ajuda, mergulhadores perdidos, turistas presos em pequenas ilhas, contrabandistas procurando cargas, animais atacando pessoas e, naturalmente, tubarões. Portanto, Leonida Keys poderá ser muito mais do que uma simples região tropical de GTA 6. Ela poderá reunir perseguições em pontes, missões de contrabando, bases militares, radares, manguezais, bares, festas, pesca, mergulho e naufrágios. Durante o dia, esse lugar poderá parecer um verdadeiro paraíso, mas, quando alguma coisa der errado, a ponte for bloqueada e as autoridades começarem a procurar você no oceano, esse mesmo paraíso poderá se transformar em uma enorme armadilha. E talvez seja justamente por isso que Leonida Keys poderá se tornar um dos locais mais bonitos, interessantes e perigosos de todo o GTA 6. Agora comente aqui embaixo, o que você mais quer fazer nessa região? Explorar os manguezais? Participar de missões de contrabando? Invadir a base militar? Pescar em alto mar? Ou mergulhar em busca de naufrágios e tesouros? E, caso tenha gostado do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.